sua promessa. Nós queremos nesta noite transformar este lugar numa grande manjedoura. E você vai fazer parte dela. Você está mergulhado naquele dia em que a graça do Senhor dos Exércitos foi derramada para toda a humanidade. Ele marcou esse encontro com você. Esteja atento. Esteja atento ao que Ele quer te dizer. Você não está aqui para um encontro social. Você está aqui porque o Rei dos Reis marcou um encontro com você nesta noite, neste lugar. Nós queremos que você se coloque de pé, se assim você se sentir confortável. Se não, o Senhor estará na mesma alegria contigo, porque nós iniciaremos esta noite de bênção, em que o presente nos é entregue de forma gratuita pelo Pai, Jesus. Ele é o nome. E nós queremos louvar o nome dele com você. Após essa primeira canção, nós pedimos que você fique sentado, mas que você cante conosco todas as canções. Se você não souber, você vai aprender e você vai ficar maravilhado, porque enquanto cantamos, conversamos com o Rei dos Reis, conversamos com o aniversariante, e ele nos ouve, e ele também fala conosco. E que assim seja nesta noite, para a glória de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Erga os teus olhos, o Rei chegou.
Aleluia. Você pode se sentar. E olhando para esse mestre, acompanhar tudo que ele tem a nos dizer hoje. Foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar-se com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Um anjo veio anunciar a Maria o que aconteceria, que ela daria à luz um filho e poria o nome dele de Jesus, que seu filho seria chamado de Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, iria fazê-lo rei e que seu reino seria eterno. Maria, não tenha medo de se casar com... Maria, não tenha medo. Deus está com medo de você. Você será casada com o Espírito Santo. Terá um filho. Seu nome será Jesus. E ele será o Filho de Deus. Maria ficou sem entender e disse que seria impossível, pois ainda era virgem. Mas o anjo lhe falou que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria. Por isso, o menino seria chamado Santo e Filho de Deus. Então, Maria respondeu: José, o noivo de Maria, era um homem bom, que sempre fazia o que era direito. Sabendo o que aconteceria com Maria, ele não queria difamá-la, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. E assim, enquanto José estava dormindo, um anjo do Senhor apareceu. E a ele, num sonho, disse: José, não tenha medo de se casar com Maria. José será do Espírito Santo. Será um filho. Seu nome se porá nele Jesus. E ele será o salvador do seu povo. E assim foi. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e se casou com Maria. Contentes nos
Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deveriam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Então, todos foram se registrar, cada um em sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, aonde havia nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque ele era um descendente de Davi e levou consigo Maria. Enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Maria, chegamos em Belém. A cidade está cheia. Vamos encontrar um lugar para descansar. Sim, José e Maria procuraram hospedagem, mas a cidade estava lotada. Procuraram e encontraram apenas um lugar, em uma estrebaria. Você tem algum lugar? Um lugar para ter um bebê? Não, não tenho. Pois não? Você tem algum lugar? Um lugar para ter um bebê? Não, a cidade está cheia. Você não vai achar lugar. Pois não? Você tem um lugar? Não tem lugar. Só tem um lugar lá no estado. Se o senhor quiser ficar lá, vamos. Sem outra opção, José e Maria aceitaram ficar naquele lugar. E quando lá estavam, Maria avisou que era hora de o bebê nascer.
Naquela região, haviam pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. E eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: no mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Os anjos cantavam o hino de louvor a Deus, dizendo: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: E eles foram depressa, encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Então, contaram que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas as coisas em seu coração e pensava muito nelas. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido conforme o anjo havia falado.
Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele e viemos adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que viram no Oriente. Olha a estrela! Vamos segui-la! Ela nos levará para nosso rei! Ela seguiu adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Alegres, entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, lhe ofereceram presentes: prata e cisne. Amen.
O Natal de esperança. O Natal de esperança é Jesus entre nós. No livro de Isaías, capítulo 7, verso 14, está escrito: portanto, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O Natal é uma das datas mais esperadas do ano. É uma data esperada pelo comércio. O comércio espera ansiosamente pelo Natal, pelos ganhos que são gerados nesta data. Os trabalhadores esperam o Natal para receber o 13º, meio que colocar em ordem as suas contas do ano, as suas dívidas do ano. Esperam os prêmios, os bônus. As famílias esperam o Natal na esperança de congraçamento, de ter um tempo de mais convivência, de mais comunhão. Há famílias que se encontram somente nessas datas natalinas ou de final de ano, passam o ano inteiro, às vezes distantes fisicamente, mas nessa data se esforçam, viajam para se encontrarem, para se abraçarem. Imagine a primeira celebração retratada aqui pelas crianças e trazida ao nosso coração por essas canções. Jesus nasceu e a festa foi feita nos céus. Os céus festejaram. Imagine os céus se preparando para a chegada do Filho de Deus à terra. A humanidade não estava preparada para a vinda de Jesus. O momento era propício, mas as pessoas não estavam aguardando a chegada do Filho de Deus, a ponto do seu lugar de nascimento ser uma manjedoura improvisada, um lugar preparado às pressas para que pudesse acolher aquela mãe gestante, aquele pai ansioso por dar um certo conforto à sua esposa e ao seu filho que haveria de nascer. Parecia uma família comum, uma família pobre, humilde, que aceitaria então ficar hospedada no estábulo, no lugar onde lá estavam também os animais. Eu creio que eles não vão se importar em ocupar esse lugar. E eles eram humildes o suficiente para entender que esse lugar seria um lugar abençoado e marcado por esse grande acontecimento que foi o nascimento de Jesus, que foi o nascimento do Filho de Deus. Hoje pela manhã eu comentava aqui com a igreja que narrar essa história para algumas pessoas parece um tanto quanto absurda. Como assim alguém nasce num estábulo? Como assim alguém nasce numa manjedoura, ou seja, num coxo preparado para o alimento dos animais e adaptado para ser improvisadamente um berço naquela noite natalina? Nós podemos ter uma compreensão sobre a história de Cristo, vendo também a história de algumas pessoas na Bíblia. Há alguns aspectos interessantes na Bíblia que revelam para nós a trajetória que Jesus seguiria. Podemos ver isso retratado, por exemplo, na história de José no Egito. Podemos ver isso retratado na história de Moisés. Podemos ver isso retratado na história de alguns outros personagens do Antigo Testamento que não tiveram vida fácil, que começaram através de obstáculos a serem vencidos, a serem superados, mas chegaram a um momento de superação, a um momento de glória em suas vidas. Esse momento de glória na vida de Jesus, ele não vai acontecer aqui na terra. O evento final da vida de Jesus, que marcou a nossa vida também, foi a sua crucificação, foi a sua morte na cruz, em que ele derrama o seu sangue para o perdão dos pecados de toda a humanidade. No momento em que ele rende a sua vida, ele entrega a sua vida como Salvador, para que nós pudéssemos receber a sua salvação. Isaías, falando sobre isso, no capítulo 11, versos 1 e 2, diz para nós:
O ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Senhor que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor. Sim, Jesus foi esse broto que surgiu do ramo da descendência de Jessé, da família de Davi, do rei Davi. Jesus veio viver como eu e você, e passou por coisas que passamos, e algumas muito piores. Tudo isso com o propósito de ser o Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas sobretudo ser o meu Salvador, o seu Salvador. Ser aquele que um dia perdoou os nossos pecados através do seu sangue lá na cruz. A sua glória nós ainda não vemos. Ele já foi glorificado com o Pai assim que ressurgiu e voltou aos céus. Mas um dia nós seremos convidados também a participarmos da sua glória. O apóstolo Paulo diz que assim como ele é, nós o veremos e ainda mais seremos semelhantes a ele. Se tão somente participarmos da vida de Jesus, da morte de Jesus, da sua ressurreição, participaremos também da sua glória e veremos também a glória de Jesus assim como ele é. Moisés viveu o seu momento de glória, José viveu o seu momento de glória, Davi, o rei Davi, viveu o seu momento de glória. Jesus vive o seu momento de glória com o Pai e nos convida a vivermos esse momento juntamente com Ele. Cada passo de Jesus na terra foi pensando em você, foi pensando em nós, foram passos de amor. Nessa perspectiva, a ênfase bíblica nos dá que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus 9, 22. João Batista afirma que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, já próximo da sua partida, ou seja, próximo já da sua crucificação, ele diz aos seus discípulos: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, momento em que ele institui a celebração da ceia. Esse foi o único sacrifício agradável aos olhos de Deus para que os nossos pecados fossem perdoados. Não é mais preciso, não é mais necessário fazer nenhum outro tipo de sacrifício para Deus, diante de Deus, para sermos aceitos por Ele. Basta que creiamos no seu Filho Jesus Cristo, que fez o único e definitivo sacrifício na cruz do Calvário, derramando o seu sangue uma vez só por toda a humanidade. O escritor Marcos Lucado diz: Jesus não vem com uma lista de coisas para você fazer, mas com uma lista de coisas que Ele fez e vai fazer. Jesus carrega os nossos fardos, não os aumenta. Jesus veio trazer para nós essa mensagem de esperança, essa mensagem de amor. Isaías 9, verso 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jeremias 1,12 diz: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O Senhor acompanhou cada momento da história para que o seu Filho viesse ao mundo. Agora, o Senhor acompanha cada momento da nossa vida para que nós tenhamos o nosso encontro definitivamente com o Senhor também na sua glória. Jesus veio manifestar para nós plena alegria, a alegria que vem para o nosso coração, alegria que é tão esperada na data do Natal, mas pouco experimentada pelas pessoas, que até partilham às vezes de uma bela mesa,
até partilham de uma bela ceia, mas a alegria que o Senhor traz não é em função simplesmente da dádiva. É uma alegria que permanece, porque ela enche a nossa vida, ela enche o nosso coração. A alegria é algo tão precioso nos céus, que foi utilizada para inspirar e motivar Jesus a suportar a cruz. Ele sofreu a crucificação porque foi ungido com o óleo da alegria, pela alegria que lhe fora proposta, diz Hebreus 12. Ele suportou a morte e morte de cruz. Se a alegria de Jesus trouxe força a Ele próprio, imagine agora, nós recebemos em nossa vida a alegria que vem de Jesus. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não é um dia para nos entristecermos, mas um dia para nos alegrarmos. E como diz Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor nos fortalecerá. Por último, a mensagem de esperança que Ele nos trouxe é o plano de salvação para todos nós. Miqueias 5:2 diz: mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre as cidades de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas ordens estão no passado, distante e em tempos antigos. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação, declara o salmista no Salmo 62, verso 1. Pois bem, a salvação chegou a nós, por esse plano de amor, por essa mensagem de esperança. Nossa inimizade com Deus, gerada pelo nosso pecado, motivada pela queda, agora é afastada. Sua graça se manifesta em nossa vida. Ali, o Rei dos Reis declara que dá sua própria descendência entre os homens. Ele vem então com poder para desfazer as obras do diabo e para desfazer a separação que há entre o homem e Deus. Ele vem trazer então esse acesso, essa redenção. Natal é a revelação que a salvação eterna foi possível pela vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Profecias tão aguardadas foram se cumprindo uma a uma, porque Deus se tornou um de nós, para que nós pudéssemos nos tornarmos também um com Ele. A palavra de Deus, a Bíblia, nos instrui acerca dessas profecias, do seu acontecimento. Narra para nós, os evangelhos, como se deu a comunicação a Maria, a comunicação ao José. Narra para nós detalhadamente como aconteceu o nascimento de Jesus, mas a mensagem principal, o tema central para nós, é que Deus revelou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho para ser nosso Senhor e nosso Salvador. Qual é a nossa parte na celebração da alegria do Natal? É festejar com a família, é festejarmos com os irmãos, é festejarmos com os amigos? Sim, isso também. Mas a nossa parte, e a parte mais importante do Natal, é permitir que hoje Jesus seja o centro da nossa vida. Que o nosso coração esteja aberto para receber essa verdade dos céus. Jesus, a razão da vida e da nossa existência. Que o nosso coração esteja aberto para receber essa verdade. Jesus, aquele que veio e entregou sua vida por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados e definitivamente apagados diante dos olhos de Deus. Jesus veio trazer esperança para que um dia participemos também da sua glória. Um dia estejamos juntamente com Ele na glória do Pai. Jesus, como Filho unigênito de Deus,
se fez o filho primogênito, ou seja, o primeiro filho, para que você e eu fôssemos incluídos na família de Deus e através de Jesus nos tornássemos também filhos amados do Pai. É Natal. Prepare-se para novas revelações e para o cumprimento das profecias da palavra de Deus, agora sobre a sua vida, se você tão somente abre o seu coração nesta noite para receber Jesus, a esperança do Natal, a esperança para a minha vida, a esperança para a sua vida, a esperança para as nossas vidas. Eu quero nesse instante que você acompanhe a minha oração. Baixe sua cabeça nesse instante. Eu quero anunciar que se manifeste ao seu coração, entrar no seu coração nesse momento o toque do Espírito Santo, para que você receba a esperança do Senhor em sua vida, para que você renda o seu coração ao Senhor nesta noite. Pai de amor, Pai querido, eu te exalto, te glorifico, a Deus, porque um dia daquela manjedoura nasceu no meio da humanidade, marcando a história da humanidade, o teu filho amado, o nosso Senhor Jesus. Celebramos mais o Natal, mas celebramos com a mesma ênfase de que a razão do Natal em nossa vida é o Senhor Jesus. A esperança que Ele nos trouxe, a alegria que Ele traz para a nossa vida, o amor que Ele nos deu a oportunidade de conhecer. O teu amor, ó Pai, amor sobre toda a prova, que entregou naquela cruz o teu Filho, para que nós pudéssemos receber, através do seu sacrifício, o perdão dos nossos pecados. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, voltando para a tua direita e assentado à tua destra Ele está, em glória, e nos convida também para nos juntarmos ao Senhor